Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Valcárcer, sou procurador aposentado daqui, da Procuradoria-Geral do Estado, e professor de Direito Ambiental da PUC do Rio. Tive a honra de ser professor pro Dr. Rafael Daut de Oliveira, foi meu aluno há muitos anos, fui professor dele na graduação, fui professor dele na pós-graduação. Queria agradecer muito o convite para estar aqui participando desse brilhante evento que ele organizou, né? Então, na manhã de hoje, nós vamos ter 3 palestras, né? Nós vamos ter o professor Paulo Afonso Leme Machado, que dispensa apresentações, eu imagino, né? O professor Paulo Afonso não há quem não o conheça na área do direito ambiental, um amigo meu muito querido, de mais de 30 anos, uma admiração enorme na minha vida, sempre profissional. E o professor Talden Farias, que é da Universidade Federal Universidade Federal de Campina Grande, ou de João Pessoa, e o professor David Cassuto, da Pace University. O Rafael disse que eu tinha aqui um mini currículo deles. Sim, queria chamar então primeiro. Eu não sou muito bom de mestre de cerimônia, não. Mas, enfim, eu queria chamar os 2 palestrantes que estão aqui, né? O professor Talden, meu colega, cadê ele? Meu colega na Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil, ele deve ter dado uma saidinha, e o professor David Cassuto, da Pace University. Please take a seat. Está ali ele. Então, o que nós combinamos aqui é que o professor Paulo Afonso será o primeiro a falar. Infelizmente, ele não pôde estar aqui presente. Eu sinto muito, que eu adoraria encontrá-lo, dar um abraço. Há muito tempo que eu não o encontro. Então, ele vai falar por videoconferência. Daqui a pouco ele entra aqui no ar. E depois nós vamos ter o professor Talden falando e depois o professor David. Deixa eu falar logo, aproveitar logo para fazer a apresentação. O professor Paulo Afonso, vou apresentar, professor de Direito Ambiental da Unimep, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, advogado. Ele é detentor do prêmio Elizabeth Haupt, um prêmio importantíssimo, anos atrás. Doutor honoris causa de Vermont Law School, da Unesp, da Universidade de Buenos Aires, Universidade Federal da Paraíba, professor convidado na Universidade de Limoges. Não há universidade no mundo que não teria assim, um enorme prazer em conferir a ele esses títulos de doutor honoris causa. Ele foi o pioneiro, né, em direito ambiental aqui no Brasil, o primeiro livro sobre direito ambiental. E o único livro durante muitos anos foi o livro do professor Paulo Afonso Leme Machado. O primeiro congresso de direito ambiental que eu fui na vida, inesquecível, foi organizado pelo professor Paulo Afonso, em 1985. Ele é também mestre pela Universidade Robert Schuman, de Estrasburgo, Chevalier de la Légion d'Honneur, promotor de justiça aposentado e autor, entre outros, vários livros que se encontram aqui, né? Autor do livro Direito Ambiental Brasileiro, já em sua 26ª edição, um clássico, né, do direito ambiental, não só brasileiro, mas internacional. O professor... Cadê o... Aqui, o professor Talden Farias, meu colega na Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil, é advogado, professor de Direito Ambiental da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela UERJ, com estágio de doutorado sanduíche, realizado junto à Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne, também autor de vários livros, várias obras, inclusive de uma obra sobre licenciamento ambiental, que é super reconhecido, enfim, aí pelos tribunais, pelos doutrinadores e pesquisadores. E o meu amigo David Cassuto, da Pace University, também é um grande amigo do Brasil, volta e meia está aqui, fala e entende perfeitamente português.
Ele é professor de Direito na Escola de Direito Elizabeth Haub, da Universidade Pace. Aqui está Place, é Pace, viu? Número 1 do país em direito ambiental, referência lá, e essas coisas são importantíssimas, né, nos Estados Unidos, como nós sabemos. É diretor do Instituto Brasileiro Americano de Direito e Meio Ambiente, Visiting Fellow na Fundação Getúlio Vargas Direito aqui no Rio, professor visitante na Universidade Federal da Bahia, na Universidade de Caxias do Sul, e Distinguished Visiting Professor de Direito Ambiental na Williams College, nos Estados Unidos. Escreveu diversos artigos sobre direito ambiental brasileiro. Volta e meia ele está aqui no Brasil, é um grande amigo nosso, um grande conhecedor também do direito ambiental brasileiro. É um prazer muito enorme também, muito grande, revê-lo. Seja muito bem-vindo, professor. Então, eu acho que agora eu passo para o professor Paulo Afonso, é isso? Bom dia, doutor Fernando Valcárcer. Fico muito honrado e muito feliz da sua presidência. Sentindo só que não esteja fisicamente aí para abraçá-lo. Então, quando você me conceder a palavra, falarei. Então, muito obrigado, fico muito feliz que esteja sendo realizado pela Procuradoria-Geral. Muito bem, procurarei. Estou muito feliz, obrigado, de falar num excelente, grande congresso no Rio de Janeiro, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado, e tratando de unidades de conservação nesse painel, muito bem presidido pelo professor Fernando Valcárcer, meu amigo de muitos anos de lutas ambientais, e vamos tratar, é um assunto de alta relevância também, até político institucional, porque nós tivemos um recente decreto da presidência decreto federal da Presidência da República sobre 3 parques nacionais. Então eu começo trazendo o embate para essa análise institucional, o conceito da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, que um espaço territorial, a Constituição diz, é um espaço territorial e seus componentes especialmente protegidos, cuja alteração e supressão são permitidos somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Ora, esses espaços territoriais foram uma luta grande na fase da elaboração do projeto constitucional, da atual Constituição de 1988, quando podemos olhar 2 experiências internacionais. A Convenção Africana de Alger, que diz sobre a Convenção Africana sobre a Conservação
da Natureza e Recursos Naturais, de 1968, em vigor desde 1969, e também a antiga Constituição, a Convenção de Washington, de 12 de outubro de 1940. Então, isso que diz, os governos contratantes concordam que os limites dos parques nacionais não serão modificados e que nenhuma das suas partes será desafetada sem a intervenção da autoridade legislativa. Então, é nesse sentido que nós vamos ver, nós temos também uma lei, a lei dos parques, a unidade de conservação, que fica no seguinte sentido, que a primeira diretriz da lei é assegurar que no conjunto das unidades de conservação haja representação de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Isso é no seu artigo 5º. Então, nós temos que ver que esses espaços territoriais, especialmente protegidos, é claro que eles estão levando em conta toda a nação brasileira. Quer dizer, é para o povo brasileiro que esses espaços são protegidos. Não é simplesmente um pensamento, uma elaboração de alguns cientistas, ou mesmo amorosos da natureza. Sim, amor à natureza, eu espero que todos os cidadãs e cidadãos brasileiros tenham, mas é uma proteção especial dada pelo artigo 225, que é o artigo que trata do meio ambiente na Constituição brasileira, no seu parágrafo 1º, que é dever do poder público definir espaços territoriais especialmente protegidos com a guarda do Congresso Nacional. Porque o avanço desse artigo é que uma unidade de conservação pode ser criada por decreto, e também por lei, mas para alterá-la ou para suprimi-la é preciso uma lei específica. Esse foi o grande avanço de proteção constitucional ambiental de 1988. Nós temos na lei ordinária sobre as unidades de conservação, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Na unidade de proteção integral, temos a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E como unidade de uso sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva do desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. É importante ver que a criação de uma unidade de conservação, ela precisa ser precedida de uma consulta pública. Quer dizer que, portanto, a população em que vai ser instalada, se houver população, se não houver, não há consulta, mas havendo população nas proximidades até do local onde vai ser instalada, onde vai ser inserida uma unidade de conservação, ela precisa ser consultada. E essa consulta tem normas e tem que ter publicidade. E o Supremo Tribunal Federal chegou a anular procedimentos de criação de unidades de conservação quando não houve a devida consulta pública. Então, eu passo para... E a gente cita nesse aspecto um agravo de instrumento já de 2006 da Bahia, em que houve essa necessidade de
afirmamos a consulta pública como elemento indispensável, não bastando, por exemplo, ao parecer de um conselho consultivo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.378, de 2008, disse que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, que eu já me referi, de acordo com o disposto na Lei de Unidade de Conservação e no regulamento dessa lei. Então, o Supremo definiu que é constitucional que se peça essa compensação ambiental. E agora, nós estamos vendo, então, não vou alongar demais, mas essa pergunta que temos que fazer: é possível que uma medida provisória ou um decreto privatize uma unidade de conservação, desnaturando o caráter jurídico de um parque, por exemplo? Eu quero chamar a atenção do que diz a própria Lei 9.985, de 2000, está em vigor há 20 anos. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares, incluídas em seus limites, serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Então, isso fundamenta a nossa percepção e conceituação de que, no caso do decreto federal 10.147, de 2 de dezembro de 2019, que há uma inconstitucionalidade, porque nesse decreto federal foram passados para a iniciativa privada, através de um procedimento, o Parque de Lençóis Maranhenses, no Maranhão, o Parque de Jericoacoara, no Ceará, e o Parque de Iguaçu, no Paraná. Ora, a meu ver, em todo respeito, quem pensar o contrário, esse decreto padece de inconstitucionalidade, porque ele fere frontalmente o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Quem poderia dar essa autorização de transformar esses 3 parques era e é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Parque Nacional e Senado Federal. E é nesse sentido, então, que, aproveitando um grande momento em que muitas pessoas de alta especialidade e de grande interesse cívico e intelectual pelo meio ambiente no Rio de Janeiro, que se faça esse posicionamento, que se tome assim uma atitude pública e induvidosa de que não foi acertado esse posicionamento do governo federal, através do excelentíssimo presidente da República, e essa medida deve ser, ou judicialmente, eu sei que já há uma ação popular no Ceará contra essa medida, ou em qualquer outra instância ou local, através de medida judicial ou pelo próprio parlamento tomar as devidas providências para que isso haja saneamento dessa inconstitucionalidade. Aproveito o ensejo de, mais uma vez, cumprimentando nosso querido presidente dessa sessão, o presidente Fernando Bocassa. Eu acredito também que está também trabalhando nessa sessão o professor Paulo Farias e o professor David Cassuto, dos Estados Unidos,
lamentando, até por um problema de princípio da precaução diante dessa problemática hoje, da pandemia que nos assola, não ter viajado, mas de coração e de mente estão unidos a vocês nos ideais ambientalistas. Um grande abraço a todos.